Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Lembram que no último vídeo eu disse a vocês que iríamos falar alguma coisa sobre um segundo concílio de Jerusalém? Pois é o que eu quero estudar hoje com vocês. Esse tema tem nos deixado impressionados e por essa razão eu quero dividir o que eu tenho lido a esse respeito com vocês. Não é apenas uma teoria. Um segundo concílio de Jerusalém é um fato, mas não significa que esse fato que já está em curso se tornará realmente em um segundo concílio de Jerusalém. Bem, é bem possível que muitas pessoas que assistirão a esse vídeo imaginem ou até mesmo creiam que a igreja teve o seu marco inicial em Atos capítulo 2, quando após o discurso do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas, todos judeus, aceitaram a Jesus como o Messias de Israel e como Salvador. Entretanto, a igreja tem a sua referência inicial, na verdade, em Atos no capítulo 15. O que estava acontecendo naquele momento? Bem, vamos ler lá. Atos capítulo 15, verso 1 diz o seguinte: alguns indivíduos, judeus messiânicos, que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, gentios crentes em Jesus, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. O apóstolo Paulo já havia iniciado o seu ministério junto aos gentios e crescia a cada dia o número deles que aceitavam a Jesus pela graça de Deus mediante a fé. Foi nesse momento e nesse contexto que começou a acontecer entre dois grupos de crentes em Jesus, judeus e gentios, um grande debate, conforme a gente vai poder ver agora no verso 2 do capítulo 15 de Atos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão, que nós já mencionamos no verso 1. Então, desta maneira, aconteceu aquilo que nós chamamos de o primeiro concílio de Jerusalém, onde se deveria resolver a questão levantada pelos judeus messiânicos, a obrigatoriedade que eles impunham aos gentios de que deveriam ser circuncidados conforme previa a lei de Moisés para a sua salvação. A decisão final desse concílio nós encontramos nas palavras de Tiago, nos versos 19, 28 e 29, também de Atos 15. E diz o seguinte: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. E Tiago conclui essas suas colocações, você pode acompanhar aí no verso 29. Bem, Atos 15 foi sim então o marco inicial da igreja, composta sim por judeus e gentios, crentes em Jesus. Após este episódio, o ministério do apóstolo Paulo aos gentios cresceu assim sobremaneira. Ao mesmo tempo também o apóstolo Pedro continuava o seu ministério aos judeus e também era grande o número deles que criam ser Jesus o Messias de Israel e o aceitavam como Salvador. Na verdade, essa questão
foi resolvida assim de uma forma tranquila, suave, simples, sem polêmicas, e todos os judeus messiânicos aceitaram e acataram a solução proposta pelos apóstolos e que nós acabamos de ler agora nas palavras de Tiago. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e aos Romanos, lembrou aos gentios que eles haviam sido enxertados na oliveira, Israel. Vamos ler juntos? Efésios 2, de 12 a 14, diz o seguinte: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio. O apóstolo Paulo entendia muito bem a importância de Israel no contexto da sua eleição, bem como o seu significado com relação à salvação das nações. Vejam Romanos capítulo 9, versos de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Bem, agora vamos falar o que aconteceu a partir do primeiro século. No primeiro século, judeus e gentios crentes em Jesus formaram de maneira harmônica a Igreja de Deus. No entanto, no decorrer do segundo século e especialmente nos séculos subsequentes, com o aumento do número dos gentios crentes em Jesus, os judeus messiânicos, bem como tudo que se relacionava a eles, passaram a ser rejeitados, perseguidos e até mortos. A história da rejeição dos judeus, e agora não importa mais se messiânicos ou não, por parte daquela que veio ser chamada a Igreja Cristã, já dura 2000 anos. Embora muitos julguem que essa rejeição já tenha acabado, puro engano. Haja vista a teologia da substituição, e sobre isso nós já falamos, tão aceita e até mesmo tão defendida pela igreja dita cristã. Bem, agora eu quero falar para vocês algo que vai deixar vocês impressionados. Quando os judeus messiânicos quiseram impor aos gentios, dentre outras coisas, a circuncisão, imediatamente Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e vários outros líderes da igreja nascente, crente em Jesus, reuniram-se naquele que podemos chamar de o primeiro concílio de Jerusalém. E a questão levantada foi imediatamente solucionada. No primeiro século, os judeus messiânicos tentaram se impor dentro do seu entendimento aos gentios. Por outro lado, desde o século IV, a igreja cristã não tem permitido a expressão de uma identidade judaica no seu corpo, espiritualmente falando. A situação se inverteu a partir do segundo século. Deste modo, há quase 2000 anos, os judeus é que têm sido rejeitados e excluídos pelos gentios,
os quais agora são chamados de igreja. Não seria o caso de haver um segundo concílio de Jerusalém com o objetivo de incluir os judeus messiânicos à comunidade da igreja? Vejam bem, no verão de 1995, Marty Waldman, rabino da congregação judaico-messiânica Baruch Hashem, em Dallas, no Texas, lá nos Estados Unidos. Ele buscava o Senhor, orava, quando preparava um sermão que iria ministrar na conferência semestral da União das Congregações Judaico-Messiânicas. Naquele momento, Deus falou a Marty através da sua palavra, com uma mensagem muito forte extraída do livro de Atos. O que Deus falou a Marty Waldman naquela ocasião iria levar muitos outros rabinos messiânicos e também pastores cristãos a trabalharem intensamente pela criação do que passou a ser chamado de rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Enquanto o primeiro concílio de Jerusalém levou os judeus a aceitarem e receberem os gentios crentes em Jesus como parte daquela que se tornou a Igreja de Deus, reunindo judeus e gentios em uma só fé. Agora, o segundo concílio de Jerusalém estava sendo proposto com o mesmo objetivo, mas em sentido inverso. A igreja cristã recebendo os judeus de volta depois de 2000 anos terem nos rejeitado. Iremos fazer agora um super resumo do que vem acontecendo visando ao rumo ao segundo concílio de Jerusalém. 7 rabinos messiânicos e 7 pastores cristãos, tanto da Europa como dos Estados Unidos, têm se reunido com frequência e eles formam uma comissão. Eles têm orado insistentemente a Deus para que a igreja volte a aceitar os judeus como membros do corpo de Cristo. Eu mesmo tive a oportunidade de ouvir pessoalmente a 2 desses líderes aqui no Brasil, quando estiveram recentemente aqui no Brasil. Esse grupo de líderes de várias nações, de várias igrejas tradicionais e da comunidade judaico-messiânica, tanto de Israel como das demais nações, se reuniram em Jerusalém entre os dias 12 e 14 de setembro de 2006, com o propósito de orar, se arrepender e buscar a reconciliação entre judeus e cristãos. A partir dessa reunião, eles elaboraram o seguinte clamor à igreja ao redor do mundo e pediram, em nome do que passou a ser chamado de rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Eu quero destacar 4 pontos. O primeiro: ouçam o nosso clamor pelo reconhecimento e relacionamento com nossos irmãos judeus messiânicos. Eles creram em Jesus como Senhor, como Salvador e Messias e buscam vivenciar essa fé em comunidades cujo ensino e estilo de vida são distintamente judaicos, assim como eles reconheceram o mesmo para os gentios lá no primeiro século, conforme a gente já leu no capítulo 15 de Atos. Segundo, ouçam o nosso clamor para que um dia haja o segundo concílio de Jerusalém, quando a ferida existente entre a igreja e os judeus messiânicos possa ser curada. Terceiro, ouçam o nosso clamor para que tal concílio ocorra. Todas as igrejas devem ser guiadas pelo Espírito Santo
Há um processo de arrependimento coletivo por tudo que a igreja ocasionou aos judeus, e nesse caso, messiânicos ou não. Quarto, ouçam o nosso clamor para que todas as igrejas redescubram as suas origens judaicas. Vamos caminhar para a conclusão, mas antes queremos passar a vocês o que Johannes Fichtenbauer, autor do livro O Mistério da Oliveira, arquidiácono católico na cidade de Viena, na Áustria, neto de um nazista, mas que hoje dedica o seu tempo, dedica a sua vida à reconciliação entre a sua igreja, a católica, e os judeus messiânicos. Ele escreve em seu livro O Mistério da Oliveira, Judeus e Gentios juntos para a volta de Jesus, na página 60, o seguinte: o cardeal Ratzinger organizou um encontro de 2 líderes messiânicos com o Papa João Paulo II. O cardeal pediu aos teólogos, incluindo o cardeal Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, para abrir um diálogo entre 10 teólogos messiânicos judeus e 10 teólogos católicos. Esse grupo deveria responder a seguinte questão: esse movimento judaico-messiânico é um fenômeno autêntico que vem do Espírito Santo ou é uma espécie de igreja evangélica disfarçada? Porque se de fato eles representam um acontecimento escatológico, precisamos nos apressar do nosso lado para estar prontos para a segunda vinda de Jesus. Disse mais ainda Johannes Fichtenbauer: eu faço parte desse grupo de 20 teólogos. Ele é membro do Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém. E a conclusão é que, verdadeiramente, este é o início da conversão dos judeus para o Messias Jesus. O Espírito Santo quer que consideremos os judeus messiânicos de forma séria, pois já são numerosos demais para serem ignorados. Gente, isso parece um sonho. E eu volto de novo, como no vídeo anterior, à conversão de Saulo de Tarso na estrada que ia para Damasco, que não deixa de ser apenas um tipo da conversão de milhares de judeus pouco antes da volta de Jesus. Vejam o que está escrito no Catecismo Católico, no parágrafo 674, e vocês podem consultar no site www.catequizar.com.br/dw/catecismo. Consultem lá. Diz o seguinte, o parágrafo 674: a vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu, cita o Catecismo Católico, Romanos 5. Se endureceu na incredulidade, Romanos 11, verso 20. Na incredulidade para com Jesus. E São Pedro afirma aos judeus de Jerusalém, depois do Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. E São Paulo faz eco às palavras do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte, lá em Efésios 4, verso 13: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar
plenitude de Cristo. E eu quero agora, sim, concluir perguntando, na verdade, a mim mesmo. O segundo concílio de Jerusalém acontecerá? Ele está em andamento, mas ele acontecerá? Eu vou responder como o profeta Ezequiel respondeu quando Deus lhe perguntou com respeito àqueles ossos secos que Ezequiel viu e que está descrito no capítulo 37 do seu livro. Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondeu Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes. E eu pergunto novamente a vocês e pergunto a mim: o segundo concílio de Jerusalém irá ocorrer? E eu respondo como Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes. Quero convidar você a compartilhar este vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal youtube.com/Israel e a Igreja. Que Deus abençoe muito você, estude esse assunto e um forte abraço.